Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E eu gostaria de, neste momento, convidar você para nós lermos em dois textos da palavra do Senhor. Primeiro, Salmos 46, versículos 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quero também ler com você Salmos 37, versículos 3 em diante, que diz assim: Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Meus amados irmãos, nesse momento nós queremos refletir um pouco a respeito desses dois textos que acabamos de ler. No nosso coração veio uma inspiração para que possamos calar para ouvir a voz de Deus. Esse é um tempo que inevitavelmente nós estamos parando para ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus nos fala de muitas maneiras. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos fala nos últimos dias. Percebam que o texto vai dizer muitas vezes e muitas maneiras. Sendo muitas vezes e muitas maneiras, porque é que nem sempre ouvimos a voz de Deus? Eu entendo aqui que nós estamos diante de um grande desafio. Sim, o desafio de discernir a voz do Senhor. O fato é que precisamos conhecer a voz do nosso Senhor. A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Salmos 29, versículo 4, a Bíblia diz que a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, nos diz: a voz do Senhor era como a voz de muitas águas. Ao lermos o Salmo 46, versículo 10, nós vemos o Senhor nos chamando à quietude, mesmo diante das tormentas da vida. O Senhor assim diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu fui levado, queridos, a entender esse texto de que Deus fala quando nós nos aquietamos. Há momentos em que Deus precisa do nosso silêncio, da nossa atenção, para que a sua voz se faça ouvir. Eu entendo assim, porque o silêncio ele abre espaço para a gente raciocinar, para a gente ouvir melhor. Naturalmente, muitos de nós somos falantes, somos propensos a estar falando, queremos expor as nossas ideias, nossos pensamentos e até mesmo nosso ponto de vista acerca de tantas coisas. Perceba que às vezes, ou sempre, fazemos diariamente em nossas orações. Diante dessa realidade, pense comigo. Já pensou no fato de alguém lhe convidar para conversar e simplesmente não deixar você, em momento nenhum, fazer qualquer espécie de comentário? Eu falo assim porque na oração nós esclarecemos, digo melhor, nós estabelecemos um diálogo com Deus. No entanto, nem sempre o deixamos falar conosco. Eis a razão de destacar que o nosso grande desafio é discernir a voz de Deus. Aqui tem um outro detalhe que eu julgo muito importante destacar. Quando nós nos predisponibilizamos para ouvir Deus falar, geralmente pensamos que essa voz virá até nós de uma forma extraordinária, sobrenatural. A grande verdade é que nós geralmente eliminamos qualquer fato,
do Senhor falar conosco com a sua voz suave, calma, mansa. Na verdade, como pentecostais que somos, equivocadamente ligamos aos movimentos, quaisquer manifestações de Deus em relação ao seu povo, o fato que nem sempre o é. Digo isto porque entendo que não é só dessa maneira que Deus se revela, se manifesta ao seu povo. Deus não fala com o seu povo somente em manifestações especiais, sobrenaturais. A Bíblia nos faz entender que em alguns momentos a voz de Deus é suave, é mansa. Quando a Bíblia faz menção do caso de Elias, que ameaçado por Jezabel, foi parar na caverna, e quando ali estava escondido, veio a palavra do Senhor a Elias, chamando a sua atenção. Deus ordenou a Elias que saísse da caverna e se colocasse diante dele. E neste mesmo momento, a Bíblia diz que eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante de sua face. E a Bíblia registra que, porém, Deus não estava no vento. Depois do vento, sobreveio um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, diz a Bíblia que também veio fogo. Ah, imagine, os sensacionalistas, com o uso da palavra, diriam agora sim, Deus estava no fogo. Mas a Bíblia diz que nesse momento, Deus também não se manifestou por meio do fogo. Quem sabe Elias, assim como nós, também esperasse uma manifestação de Deus em um desses elementos da natureza. Contudo, a Bíblia diz que depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Você vai encontrar isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, especificamente versículo 12. E aqui eu aprendo, queridos, que o Senhor age e fala também na calmaria e no silêncio. Amados, ouvir a voz de Deus é uma primícia para aqueles que desejam desfrutar da presença do Senhor. Eu sou levado a entender que quando nós nos colocamos à inteira disposição do Senhor e nos calamos, Ele também fala conosco. Portanto, eu quero declarar para vocês que esse é um tempo de estarmos quietos para também ouvirmos Deus falar. Sim, recluso em nossos lares, por força da necessidade de isolamento social, aproveitemos para ouvir a voz de Deus. Daí entendermos que os versículos que lemos sobre a visão de que Deus trabalha na quietude do homem. Quem não gosta de trabalhar sem que haja interrupções? No trabalho secular, é evidente que a produção é bem melhor e com maiores resultados quando não há pressões. Estou querendo ressaltar que o nosso Deus também trabalha quando o ambiente é favorável para isso. Não são poucos os exemplos da Bíblia que nos revelam o seu agir na vida dos homens quando esses abrem espaço para a manifestação sobrenatural do Criador a seu favor. Como homens, estamos acostumados a fazer de acordo com as possibilidades. E quando não vemos saída, nos desesperamos. Foi isso que aconteceu com os hebreus. Quando eles se viram diante do Mar Vermelho e nenhuma embarcação para conduzi-los até a outra margem, a Bíblia diz que o povo murmurou. Aquele povo questionou ao seu líder Moisés. Entretanto, Moisés estava consciente de que eles precisavam dar lugar para a operação de Deus e assim bradou: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. Êxodo 14, 13. Vamos guardar esta palavra, porque esta palavra ela é profética para os nossos dias. Irmãos e irmãs,
não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Estar quieto é a condição indispensável, a manifestação do agir de Deus em nossas vidas. Nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para algumas atitudes que nos levam à quietude interior, inspiradas nas palavras esboçadas pelo salmista nos Salmos 37, que lemos nesta ocasião. No Salmo 37, versículo 3, o salmista diz assim: confia no Senhor. Sim, ele nos desafia a confiar no Senhor também no momento da adversidade, porque confiar em Deus é a manifestação pura e verdadeira da fé. Quem confia em Deus acredita irremediavelmente que nada pode ir de encontro à sua vontade e que mesmo diante das terríveis adversidades, Deus não desampara os que confiam em seu nome. Portanto, para eu estar quieto, eu preciso confiar em Deus. O salmista também nos leva a entender que a quietude precisa, além de confiar, deleitar-se no Senhor. É o versículo 4, quando ele diz: deleita-te também no Senhor. Portanto, ele nos convida a deleitar-se em Deus. Quem de nós, naturalmente, sente prazer em algum sofrimento que passamos? É até complicado pensar em sorrir quando tudo está difícil ao nosso redor. Isso até parece estranho aos que veem. No entanto, você já percebeu que nós, cristãos, povo de Deus, conseguimos celebrar, adorar a Deus, fazer festas espirituais em meio à situação adversa? Me lembro agora, quem entra em nossos templos, em nossos cultos, jamais imagina que tem pessoas ali passando por algum tipo de dificuldade, enfrentando até alguma enfermidade. Porém, em meio a tudo isso, nós nos alegramos na presença do Senhor. Isso é deleite, queridos. É sentir prazer no Senhor, mesmo diante da luta. Deleite é não sentir prazer na luta, mas se alegrar por estar protegido nos braços daquele que pode nos ajudar. Meus irmãos, aquietemo-nos, estamos nos braços do Senhor. O salmista ainda nos desafia para que possamos estar com o nosso coração quieto, é entregar. O texto diz, versículo 5 do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar significa passar as mãos de alguém. Nenhum de nós tem coragem de entregar nas mãos de qualquer pessoa algo de valor. Só entrega quem confia. E aqui, mais uma vez, há uma relação de confiança nas palavras do salmista. A expressão entrega o teu caminho, Senhor, é muito mais do que simplesmente pedir ajuda. É depositar aos pés do Senhor toda a confiança e deixar que, a partir daquele momento, Ele tome as decisões e direções para a nossa vida. O salmista também, no Salmo 37, versículo 7, ele diz: descansa no Senhor. Descansar é repousar para recuperar forças. Descansar é uma necessidade que nós temos como seres humanos. O nosso corpo precisa descansar, porque muitas vezes estamos envoltos nas muitas atividades e até acostumados à correria da vida. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Na verdade, nossa necessidade de descansar vai muito mais além do corpo. Em certas ocasiões, a nossa mente precisa descansar. Agora escute, do ponto de vista espiritual, descansar no Senhor é ter certeza de que a nossa vida está segura em meio aos mais turbulentos vendavais da vida. Descansar é repousar das nossas lutas diárias,
e deixar que o Senhor peleje por nós. O salmista, no Salmo 37, ele também nos mostra um outro comportamento que gera quietude ao nosso interior. Versículo 7, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Esperar, queridos, é aguardar, é ter esperança em, é contar com. Pense comigo, nenhum de nós gosta de esperar. Isso é um fato incontestável. Quão difícil para nós é suportar a longa espera nas mais diversas filas que estão sempre nos aguardando para resolver problemas da vida. No entanto, esperar em Deus nunca é danoso. É de fato a única espera que quanto mais o tempo passa, mais ficamos fortes. Isso está inspirado na palavra do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, quando ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, esperar em Deus é a certeza de que seremos renovados continuamente e que ao seu tempo desfrutaremos da sua maravilhosa graça e do seu agir. Afinal, quem não passa na prova da espera não abraça a sua vitória. Eu quero concluir esta reflexão nesse momento, dizendo para você que nós devemos estar quietos para ouvir a voz de Deus. Sim, porque Deus está no controle da nossa vida. Ouça a voz de Deus nesse tempo. Nós devemos ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia diz, Salmo 29, versículo 4, que a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. Devemos ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia diz, Salmo 29, versículo 5, que a voz do Senhor quebra os cedros. Isso nos faz entender, queridos, que a voz do Senhor quebra as naturezas rígidas, as indiferenças, as durezas do coração. A voz do Senhor quebra os pensamentos inflexíveis, os sentimentos frios. Sim, devemos ouvir a voz do Senhor, porque a Bíblia diz, Salmo 29, versículo 7, que a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Isso nos faz entender que a voz do Senhor nos afasta do pecado, purifica nossa mente e coração. O salmista continua expondo as razões pelas quais nós devemos ouvir a voz do Senhor. Salmo 29, versículo 8, diz a Bíblia que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Isso nos dá um entendimento, queridos, que a voz do Senhor abala as estruturas rígidas, as naturezas insensíveis. O salmista, também no Salmo 29, versículo 9, vai dizer que a voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as brenhas. Parir, queridos, é dar à luz. Isso nos faz entender que a voz do Senhor esclarece o que está escuro, fica claro. O que é desconhecido torna-se conhecido. O que está escondido é revelado. Sim, a voz do Senhor desnuda é despir, é tornar nu. Isso nos faz entender que a voz do Senhor traz à tona a verdade. Não nos deixa enganados, nem confusos. Nós devemos ouvir a voz de Deus, porque Salmo 46 diz, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Meus amados, vamos escutar a voz mansa e suave do Senhor, porque ela produz vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a voz do Senhor para esse tempo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua igreja. E nesse momento eu quero orar por você. Pai de amor, Pai de bondade. Mais uma vez nós levantamos a nossa voz, Senhor, para clamarmos a Ti por socorro e livramento. Pai, em meio às lutas da vida, muitas vezes nos inquietamos. O nosso interior, Pai, se inquieta. Ficamos angustiados com pensamentos diante de incertezas. Mas nesta hora, Senhor,
segundo a tua palavra, nós queremos nos aquietar. Aquieta nossa alma, aquieta nossos pensamentos. Sim, Pai, nos faz confiar em ti. Espírito Santo, promove em nós o deleite, o gozo da presença do Senhor na nossa vida. A minha oração, Pai, nesta tarde, é a oração do salmista, que venhamos a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor. Sim, Pai, nesta hora, nós queremos te dizer que nós precisamos descansar em ti. Nos leva aos teus braços. Sim, Pai, ao esconderijo do Altíssimo. Nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Sobre a tua palavra possamos descansar. E ainda, Pai, te pedimos que nos ajude a tão somente esperar em ti, porque é de ti, Senhor, que vem o nosso socorro. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, esta casa, Senhor, aonde esta palavra está entrando, a todos que estão, Senhor, neste momento, ouvindo esta palavra, que a tua boa mão possa ser estendida e assim a paz possa reinar. Pai de amor, Pai de bondade, guarda-nos deste mal. E assim, Pai, com fé, nós oramos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho, que vive e reina para todo sempre. O Senhor te abençoe, abençoe a sua família, que a paz de Deus possa estar no teu coração e assim possamos desfrutar da presença do Senhor. Aquietai-vos e sabei que Ele é o Senhor. Deus abençoe a todos.